presidente Donald Trump afirmou que deputadas muçulmanas deveriam ser expulsas dos Estados Unidos após um protesto realizado durante um discurso político. A declaração gerou forte repercussão e foi interpretada por críticos como ataque islamofóbico e antidemocrático, além de violar princípios constitucionais do país. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, Trump fazendo uma coisa dessas? Que surpresa! Pois é, né, Sofia? Quem imaginou que o Trump poderia fazer comentários desta linha, dizendo que iria, né, deportar as muçulmanas porque fizeram um protesto contra ele? Não, ninguém imaginava. Mas tem uma coisa que é bem interessante nesse caso, que é o seguinte: a resposta não só da comunidade muçulmana, mas como da população estadunidense como um todo. Uma pesquisa vai revelar aí que a sanidade do Trump ela foi questionada, viu? No momento, Sofia, eu vou te pedir para trazer a matéria que vai trazer aí essa informação do que o Trump falou, e logo em seguida a gente mostra o que os estadunidenses pensam sobre ele. Bora lá. O pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, gerou uma onda de revolta em todo o mundo ao pedir a proibição da entrada de muçulmanos no país. Nesta quarta-feira, o presidente iraniano repudiou a declaração. Algumas pessoas aparecem e dizem que os muçulmanos devem ser proibidos de entrar em seu país como uma forma de terrorismo. Esta é uma das declarações mais bizarras da história. Foram eles que criaram o terrorismo. Infelizmente, semearam nesta região com seu próprio povo e apoiando alguns países pequenos. با آدمهای خودشون و با کشورهایی که اونا حامی این کشورهای کوچک هستن. Na terça-feira, a Casa Branca afirmou que o pré-candidato republicano se desqualificou para ser presidente dos Estados Unidos após a declaração. O porta-voz Josh Earnest repreendeu a proposta de banir os muçulmanos e ressaltou que o episódio pode afetar a segurança nacional. No Reino Unido, mais de 100 mil pessoas assinaram um manifesto para proibir a entrada do político americano no território por incitar o ódio. Outro manifesto pede à Universidade Robert Gordon de Aberdeen, na Escócia, que retire o título honorífico concedido a Trump em 2010. O magnata americano é filho de uma escocesa e tem 2 campos de golfe no país. Até o momento, Donald Trump é o favorito para representar o Partido Republicano nas eleições de 2016. Dai, você tá mutada. Perdão, eu estava falando isso, Sofia, foi a primeira vez que o Trump resolveu citar os muçulmanos. Não foi a única. Vou te pedir para abrir um link que eu mandei agora no nosso chat privado, por favor, porque agora o Trump ele resolveu dizer, né, e a última declaração dele é que o discurso ele dizia o seguinte, que as mulheres, né, as muçulmanas, devem ser internadas e enviadas de volta para onde vieram. Isso após a discussão que teve sobre o Estado da União. Durante o discurso, o Trump ele falou sobre a Palestina americana e Omar Somali americana criticaram o Trump enquanto ele elogiava a política de imigração que, segundo ele, é linha dura do seu governo e suas ações de fiscalização e imigração. E aí, tanto o Omar quanto o Talib gritaram às deputadas muçulmanas: você está matando americanos. E para Trump, durante o discurso, chamaram ele de mentiroso. Disseram que esse discurso dele não é um discurso linha dura, é um discurso violento, é um discurso que mata. E, de fato, é o que a gente sempre vem falando com o Trump. E aí, o que ele fez? Ele vai lá para a sua rede social, né, o Truth Social, e dispara. Tinham olhos salientes e vermelhos de pessoas loucas, lunáticas, mentalmente perturbadas e doentes, que francamente parecem que deveriam ser internadas. Devemos mandá-las de volta para onde vieram o mais rápido possível. Isso foi o que ele disse sobre as deputadas, que um detalhe, Sofia, são cidadãs norte-americanas.
Lógico que o Trump foi mais uma vez acusado de xenofobia, foi acusado o grupo, né, de defesa dos muçulmanos do Conselho de Relações Americanos Islâmicos. Também comentou o que o Trump falou e disse que é uma fala racista e intolerante dizer que 2 parlamentares muçulmanas dos Estados Unidos devem ser enviadas para os países onde nasceram ou de onde vieram seus ancestrais com base em suas críticas ao assassinato de norte-americanos pelo ICE. Isso foi o que disse o diretor nacional do grupo, Edward Mitchell, e outras pessoas, né, apontaram que a fala do Trump foi xenofóbica, foi violenta, foi vergonhosa, e é isso, Sofia. O Trump é esta figura, como a gente pôde ver aí, desde a sua pré-campanha para ser candidato à presidência, isso da sua primeira eleição. Não é de hoje. O que o Trump vem fazendo nessa última eleição, né, desde o momento que ele ganhou agora, foi ainda apertar ainda mais uma política imigratória, que é uma política excludente, uma política violenta, e como a gente também já falou aqui no Meteoro, que já chegou a vitimar 2 estadunidenses nativos, né, moradores dos Estados Unidos, que nasceram e que viviam nos Estados Unidos, foram mortos pela polícia do ICE. Isso a gente está falando de pessoas, né, estadunidenses. E quantas outras pessoas não estão presas de forma irregular, de forma ilegal? A gente tem, inclusive, o relato de que o ICE sequestrou criança para forçar os pais a se entregarem. E aí eu vou te pedir, Sophie, só para trazer a matéria da CNN, que faz uma análise que, de acordo com os bancos dados da Reuters e da Pew Pesquisas, né, mostra que 3 em cada 10 apoiadores do presidente dos Estados Unidos expressam preocupação com a sua saúde mental. Ou seja, 30% do eleitorado do Donald Trump mostra preocupação com a sua saúde mental. Só agora, porque não mudou muito, né, de lá para cá. Mas aí o que acontece? A gente tem uma questão etarista aí. Ó. A matéria aponta que cerca de 1 ano após o início do mandato de Donald Trump como presidente, pesquisas sugerem que a população dos Estados Unidos não está apenas cada vez mais insatisfeita com o seu desempenho no cargo, mas está também cada vez mais preocupada com a sua capacidade mental, né? Os questionamentos não estão no mesmo nível que estavam com Joe Biden na disputa para a presidência de 2024, que ele tinha 81 anos quando desistiu da campanha, mas estão em torno de um problema crescente do Trump, que tem agora 79 anos. Na terça-feira, dia 24, uma pesquisa, né, mostrou que 61% dos americanos concordam que Trump se tornou errático com a idade. Até mesmo 30% dos republicanos concordaram com essa opinião. A pesquisa remete a alguns levantamentos realizados durante o primeiro mandato de Trump, quando muitos americanos começaram a questionar sua lucidez. Mas, embora a porcentagem de eleitores registrados que o consideravam mentalmente instável tenha chegado a perto de 50%, de acordo com a pesquisa de uma outra universidade, após o ataque ao Capitólio, por exemplo, em 2021, esse valor nunca tinha ultrapassado a maioria, muito menos atingiu 61%. Então, a gente tem aí um Trump que está sendo desacreditado. No entanto, Sofia, eu realmente não acredito que o problema do Trump seja a idade. Sim, para mim, o problema do Trump é nítido desde sempre. Ele é um fascista, um neofascista. E é a personificação da política que a gente não deveria ter em nenhum lugar do mundo, mas esse cara tem, e ainda há um poder em um país que tem uma decisão importante sobre bombas nucleares, sobre quem vive políticas internacionais. Ele tem muito poder nas mãos, e para mim ele nunca foi uma pessoa instável, apesar de sempre falar que ele usa a técnica do louco, é uma técnica. Ele fala qualquer coisa, ele publica qualquer coisa, ele segue atirando para tudo quanto é lado, mas isso é uma estratégia justamente para ninguém saber qual vai ser o próximo passo dele. De louco, o Trump não tem absolutamente nada, mas aí é a minha visão, Sofia. E errático, eu até gostei desse, errático, imagina. Você, Sofia, o que você acha do Trump e de toda essa lambança que ele vem fazendo nos Estados Unidos? Não, eu concordo com você, Day. Realmente não é uma questão de saúde mental.
colocar isso, a culpa na saúde mental é ignorar, primeiro, que o Trump é um fascista e que o que ele está fazendo já estava como parte de seus projetos desde muito antes dele começar seu segundo mandato, né? E eu vou além. Se não fosse o Trump, seria outro que estaria fazendo algo muito semelhante. Porque esse projeto sequer é do Trump. Esse projeto já estava escrito há muito tempo no Projeto 2025. Aquele livrinho lá da Heritage Foundation, que traçou todo o projeto do governo Trump para ele antes dele chegar ao poder. Então, se não fosse o Trump, seria outra pessoa. Porque o problema não a gente não pode individualizar. O problema é toda a estrutura socioeconômica dos Estados Unidos que levou a isso. A gente está falando do coração do capitalismo que está numa tremenda crise. Então eles precisam se reerguer dessa crise de algum jeito, porque o capitalismo ele é feito de crises, as crises no capitalismo são cíclicas. Então chega uma crise, isso tem que se reerguer de algum jeito, o que você faz? Você mete-lhe fascismo com ela abaixo. Porque a gente não pode deixar, né, o capitalismo entrar em crise. Imagina se as pessoas resolvem ter ideias de aproveitar essa crise do capitalismo para superá-lo. Não, a gente tem que ir lá e enfiar a goela abaixo uma versão ainda mais extremada do capitalismo, que é o fascismo. E daí, quem é a pessoa que vai implementar esse projeto? Desculpa, mas isso é um detalhe. Digo e repito, se não fosse o Trump, seria outro. Porque o projeto já estava escrito antes dele sequer ganhar as eleições. Mais alguma coisa, Dai? Não, só ficamos por aqui esperando a próxima do Trump. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.